Os cristãos foram chamados por Deus para se envolver em política? Existe afirmação tanto da parte de Cristo, ali no Evangelho, ou através das cartas dos apóstolos. No Novo Testamento nós temos carta do apóstolo Paulo, temos carta de Tiago, de Pedro, de João, de Judas. Enfim, os apóstolos, quando escreveram as suas cartas, eles convidaram os cristãos a se envolverem na política. O exemplo que eles deixaram, conforme é registrado no livro de Atos, mostra eles se envolvendo na política. Jesus se envolveu? Bom, Jesus nós já Jesus falamos não. aqui, né? Os cristãos foram chamados por Deus para se envolver em política? Não. A missão do cristão, agora eu retorno, eu quero falar com vocês novamente, face a face, olho nos olhos aí. Nós fomos chamados, não fomos chamados para defendermos partidos políticos, não. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. O Evangelho em vida prática, o Evangelho em obras. E quando nós pregarmos o Evangelho que Jesus pregou, as pessoas vão ver de nossas mãos carinho e afeto às pessoas que precisam. As nossas atenções não estarão voltadas para um ou outro líder. Ela estará voltada e estará dirigida às necessidades humanas. O cristão foi chamado para cumprir essa missão. É essa a função dele como cidadão nessa terra. Não é ser partidarista, não. Sim, o partido em prol da salvação das pessoas. É aquele que foi projetado lá no coração de Deus, no conselho de Deus. Ele quer que todo homem seja salvo. E a minha missão não é uma missão política, é uma missão evangelística. Certo, Luzilei? Uhum. E Paulo comenta essa frase, ele cita, Luzilei, se você puder ler para mim, Filipenses 1:27, na tradução, na nova versão internacional, fala cidadão, cidadania. Na NAA cita outra, ela fala vivei de tal modo que... Leia aí, Luzilei. Olha o que Deus nos chama a fazer. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. O que é exercer cidadania? É ter um só espírito. Dá para trabalhar com partidos aqui? Não. O partido divide as pessoas. Desculpa, pessoal. Eu tenho que bater assim, colocar um contraponto às conclusões de muitas pessoas que se dizem cristãos. Um só espírito não divide a igreja em partidos. Um só espírito não divide a igreja em candidatos. Isso é exercer essa cidadania que Paulo menciona em Filipenses 1:27. Aí eu pergunto, você, cristão, você, professo cristão, você está vivendo essa cidadania? Você e o teu irmão têm um só espírito no plano de Deus da salvação de almas ou não? Se não, deixa eu te dizer, se eu e você estamos assim, nós somos cidadãos da terra. Ainda não somos cidadãos, Luzilei, do céu. Uhum. Então, na realidade, para que os filhos de Deus, os cristãos são chamados? Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Os que crerem e forem batizados serão salvos. Essa é a missão da igreja. E, como Paulo disse, não existem dois partidos. E Paulo sofreu muito. Olha, ainda bem que aos filipenses ele podia falar isso, né? Mas aos coríntios ele sofreu, né, Luzilei? Uhum. Porque na igreja dos coríntios não havia um só espírito. Haviam dois. Havia até mais de dois, existiam, né? Mais, né? Mas eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Aí sou Paulo, de Cefas. Eu sou de Cefas. Aí Paulo falou assim, ué, palavras minhas aqui, está Cristo dividido? Aí eu pergunto a você, meu irmão, você que professa cristianismo, que nasceu num lar cristão, e aí, qual o teu espírito? O teu espírito te motiva a defender um candidato na porta da igreja, discutir isso, aquilo, outro? Esse não é o espírito que Paulo cita em Filipenses 1:27, um só espírito. É o espírito lá de Corinto. É o espírito de Corinto, é o espírito da política. Uhum. E aí ele diz assim, ele cita a frase, estando aqui ou estando lá. Se eu estiver aí com vocês ou se eu estiver ausente, mas vai ser sempre uma mesma
o mesmo padrão de vida, né? Eu quero fazer um de vida recorte. Com Cristo. Perto da minha esposa, que é muito cristã, eu não toco em política, mas lá no trabalho eu toco. Na porta da igreja, quando ninguém está vendo, eu toco. Irmão, cadê a frase no coração? Um só Espírito. A resposta está clara. Que Deus nos abençoe, Luzilei. Considerações finais? Sim, pois é. Muito bem, então, como resposta a esse ponto, né, os cristãos foram chamados por Deus para se envolver em política? Não foram, né? Não foram. Nós fomos chamados por Deus para pregar o Evangelho, para combater o pecado, enfim, e combatemos o pecado de que forma? Uma das frases que eu recebi esses dias, né, após a eleição, foi nos dizendo que através do que o povo manifestou nas ruas, o povo não estava se posicionando contra o pecado, de certa forma, né? Estou aqui parafraseando os termos. Mas como que o cristão combate o pecado? O cristão combate o pecado pregando o Evangelho. Sim. Pregando a Jesus Cristo, e não através da política. Sim. Porque as pessoas dizem, não, mas fulano é melhor. Que diz a palavra de Deus? Maldito o homem que confia no homem. Exato. Maldito é o homem que lança a sua confiança em outro ser humano. Porque quando fazem isso, numa das perguntas que já consideramos, nós desprezamos aquele que de fato precisamos confiar. Deus. O nosso Deus. Então nós somos chamados, sim, para combater o pecado, combater o mal, combater tudo aquilo que vem para destruir a sociedade. A divisão. Que se nós formos avaliar a fundo os planos de governo e as atitudes daqueles que se propõem como candidatos, nós vamos ver que ambos têm defeitos, têm falhas, e não ambos, como todos aqueles que estavam até a semana passada concorrendo, que têm os seus pecados. E eu não posso, como cristão, ser participante disso desta forma. Como cristão, a minha missão é pregar o Evangelho. A minha missão é combater o mal, combater o pecado através da mensagem de Jesus Cristo. E eu e você estamos com a mesma energia com que nós discutimos política, com que nós discutimos que candidato A é melhor que candidato B, falando de Cristo? Tenho certeza que não. Nós não estamos. Quando é para falar de Cristo, nós nos calamos. Quando é para falar do Evangelho, nós fugimos. Quando é para falar do amor de Jesus, ninguém estende a bandeira da cruz sobre o capô do carro ou uma bandeira da cruz ensanguentada de Cristo, né? Mas levantam-se bandeiras das diversas cores para falar eu apoio este, eu apoio aquele, mas nós não estamos defendendo a Jesus Cristo. Querido internauta, precisamos entender que a nossa pátria, conforme bem apresentado pelo pastor Marcelo, não é deste mundo. O nosso dever é para com Cristo, é para com Jesus, que possamos manifestar esta energia que temos manifestado por esses assuntos terrenos na pregação do Evangelho, na proclamação da palavra de Deus, e deixemos de ser marionetes nas mãos de Satanás. Satanás tem se contentado com essa atitude que temos manifestado em face do que nós estamos entendendo através desse estudo. Satanás tem se contentado em perceber que este apoia um lado, outro o outro. Famílias estão sendo separadas, indo para a delegacia, porque um concorda com uma coisa, outro concorda com outra, brigam, amizades são desfeitas. Isso é plano de Satanás, é Satanás que gosta disso. E aqueles que potencializam isso, e que são os candidatos que nós temos atualmente, são candidatos que potencializam e são como que gasolina no fogo, né? Para criar exatamente essa polarização. Vocês acham que eles estão agindo de acordo com a vontade de Deus? De acordo com a Bíblia? De acordo com a Bíblia? De forma alguma. Vamos para a Bíblia, vamos abrir a Bíblia, vamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida e deixar de ser marionetes nas mãos do inimigo. Que nós sejamos servos de Deus sempre. Amém. Se você gostou desse assunto, ficou curioso, desejando saber mais, assista esse vídeo completo no canal Abrindo a Bíblia. E se você tiver alguma sugestão de tema para os próximos programas, mande lá no Instagram, @abrindoabiblia.br. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Aqui
não é a nossa opinião que prevalece, mas sim a palavra de Deus. Um abraço, Deus te abençoe.